Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando com muita alegria das terras americanas, mais uma pílula do nosso amado Evangelho de hoje. Muita luz, muita paz, muita energia positiva para você, para a sua vida. Como é importante, né? A gente iniciar o dia sempre com energia bastante elevada. Eu queria começar fazendo uma pergunta para você. Como lidar com a ideia da solidão? Como lidar com essa sensação de tristeza profunda, meus amigos queridos, que às vezes acaba abraçando a alma de muitos de nós? Como lidar com esse dragão que parece corroer a nossa paz interior, abrindo espaço para problemas muito profundos? É verdade, quantas pessoas, infelizmente, acabam se deixando levar pela sensação de tristeza profunda, de abandono, de agonia, o que acaba muitas vezes progredindo, para uma sensação de depressão e, em casos extremos, até a loucura de atentar contra a própria existência. Como lidar com esse verdadeiro dragão que corrói essa paz interior? Olha, quando a gente fala do Evangelho, muitas pessoas ainda têm, infelizmente, a ideia de que o Evangelho é uma letra morta, né? Ou quando muito, que são ensinamentos ditos há muitos anos atrás, milênios atrás, e que estão em livros ou na boca de alguns oradores. Não, esqueça isso. O Evangelho, meus amigos, é um roteiro seguro, é um mapa do tesouro, é o tesouro em si mesmo, né? Como o Divaldo costuma dizer, para que a gente possa vivenciá-lo aqui e agora. Quando Jesus esteve entre nós e antes do Cristo, ele próprio enviou vários grandes missionários espirituais e após o próprio Cristo enviou vários outros ensinando a mesma essência. Jesus ensinou, esses outros amigos ensinaram. Só há, presta atenção nisso, só há paz, felicidade verdadeira numa vida interior. Não adianta nós ficarmos em busca da paz almejada com o nosso foco do lado de fora. O nosso foco externo, ele só nos causa desilusão e tristeza. Gente, como isso é verdade? Vamos aos exemplos? É muito fácil você ficar triste quando você depende de alguém para te elogiar, quando você depende de alguém para te fazer feliz. Não é assim? É muito mais fácil a gente se decepcionar quando a gente fala que a gente só vai ser feliz se tiver o trabalho A ou B, se a gente só vai ser feliz se o nosso corpo for bonito dessa ou dessa forma, se a gente só vai ser feliz se a gente conseguir viajar para tal ou morar em tal lugar. É muito mais fácil nós entrarmos numa sensação de abandono, quando por algum motivo nós desejamos que as pessoas concordem conosco, que as situações realmente saiam do jeito que a gente espera. O que isso vai fazer, né? O que isso acaba permitindo que aconteça, né? O nosso coração ele se desilude, porque o tempo todo a gente encontra pessoas que não concordam conosco. O tempo todo a gente muitas vezes, claro, vai ter desejos que não vão se concretizar da maneira como a gente espera, e ainda assim é aí que nós precisamos aprender a trazer o Evangelho como uma bússola para a nossa maneira de viver e de existir, e consequentemente passar a viver uma vida interior. Talvez muitas pessoas não consigam entender isso ainda. Tem gente que fala, Ricardo, isso é bobagem da sua parte. Isso é bobagem, como que eu não vou viver a vida, né? Eu não vou viver uma vida exterior? Eu preciso trabalhar, é o dinheiro que comanda, né? É a matéria que é importante e blá blá para cá, blá blá para lá. Gente, presta bem atenção. Se o dinheiro comandasse do jeito que se fala que se comanda a felicidade, se fosse a matéria o ponto de referência central para as pessoas nunca se sentirem felizes, você não teria índices de suicídios tão elevados entre países ricos. Ontem à noite, com os amigos aqui na Flórida, a gente conversava sobre o alto índice de suicídio entre o povo americano, principalmente entre jovens. Olha que coisa, entre jovens que está altíssimo, a sociedade mais rica do mundo. Esquece, não é isso, não é isso. A vida interior é um convite para você despertar o seu eu sagrado. É um convite para você sentir a presença de Deus em você, que é muito maior do que essa transitoriedade da matéria, entende? Os hindus chamam essas ilusões que nós estamos envolvidos de maias. Maia é uma palavra sânscrita que quer dizer exatamente isso, uma ilusão. Porque a vida material ela nos ilude, né? Você começa a achar que a sua dor sempre é maior, que a sua tristeza nunca vai passar, que a sua prova é a mais intensa. E aí você se ilude achando que você não tem força, se ilude achando que se Deus existe, alguém que está distante fora de você. De novo, a vida externa.
Por isso, gente, que meditar, por isso que ter um tempo todos os dias para mergulhar na própria alma, no próprio ser, fazendo meditação é tão importante. Jesus meditava, para mim isso é o suficiente. Né? Gandhi meditava mais recentemente, Krishna, 6.000 anos atrás na Terra meditava, Buda meditava. Será que é por acaso? Quando você para serenar sua mente, você começa a prestar atenção numa vida interior linda que existe dentro da sua alma. Sabe, muito atrás das suas culpas eventuais, das tristezas que eventualmente existam no seu coração, há uma essência belíssima, uma luz safirina e pura, que é a presença de Deus. Só que, meus amigos queridos, quando a gente está envolvido com a mente agitada, com a mente turbulenta, quando nós estamos apenas preocupados com questões externas, falando mal dos outros, reclamando da vida, é claro que a gente não tem esse olhar interno, entende? E aí a ilusão se perpetua. Então a pílula do nosso amado evangelho de hoje te convida à lucidez. Calma, menos pressa, menos correria. Tenha um momento para você mergulhar na sua alma. Tenha um momento, se dê o direito de conhecer o seu ser. Faça uma oração à sua forma, da sua maneira e vá meditar um pouco. Respire fundo, preste atenção na sua respiração durante os 10 a 15 minutos e comece a perceber. No início aquela bagunça na mente, né? Generalizada. Mas depois a mente vai acalmando, acalmando como as águas agitadas que vão ficando serenas e de repente você começa a sentir uma paz interior que talvez nunca tenha experimentado na vida. Mas ela sempre esteve aí. Do mesmo jeito que as águas calmas estão dentro de um mar agitado, pode ter certeza que a serenidade está dentro de uma mente que muitas vezes vive com a ideia falsa da solidão e da tristeza. Por fim, para terminar, quando a gente vive uma vida interior e a gente soma com compaixão, né, com amor ao próximo, aí acabou a solidão. Como a amada Joana de Ângeles sempre disse a Divaldo a todos nós, quem é solidário nunca se sente solitário. Porque quem ama de verdade se importa com seu semelhante, com a natureza, com os animais, com o bem-estar de um outro ser humano e ainda por cima faz isso com uma vida interior serena, se liberta das grandes maias, das grandes ilusões da vida material. Essa é a riqueza, gente. Esse é o tesouro, porque aí já não importa mais o que aconteça aqui fora. Aí dentro já vai estar a paz que você deseja viver. Ai, ai. Bem, só tem um jeito de descobrir se isso tudo é verdade, né? Adivinha como? Adivinha como? É vivendo. Então vai lá, vai para o seu dia, aproveita o seu dia. Se possível, compartilha essa pílula com o maior número de pessoas possível, para que mais gente possa ter essa reflexão importante, né? E mais do que nunca seja feliz, porque a sua felicidade ajuda a iluminar o mundo todo. A nossa tristeza, a gente não serve a ninguém, mas a nossa felicidade é um ato de generosidade com a humanidade, porque vai ajudar o mundo todo a ser um lugar muito melhor. Então, nada mais de solidão e tristeza, pelo contrário, vida interior e harmonia em abundância. Não foi isso que Jesus disse? Eu vim para que tenhais vida em abundância. Ora, então vamos aproveitar, né? Esses ensinamentos nobres e sublimes. Tá bom? Então que Deus te abençoe, luz e paz. Olha que delícia. Daqui a pouquinho nós vamos visitar uma escola que tem só crianças autistas. E eu estou muito feliz porque eu tenho uma irmãzinha que é autista e é tão importante essa troca, né? De informações preciosas. Amanhã a gente já está indo para os tratamentos espirituais. Então, se você é da Flórida, né, em Orlando, nós vamos ter os tratamentos espirituais. Depois, a sequência, né, da agenda aqui no domingo no KSSF, que é uma das principais instituições espíritas locais. Nós vamos ter uma atividade muito profunda sobre o estudo da felicidade. Então, vai ser muito, muito bom estar com vocês que estão por aqui. Tá bem? Então fiquem com Deus, luz e paz como sempre, gratidão eterna por todo o bem que você faz espalhando as pílulas do Evangelho e até breve, até muito, muito breve, sem viver mais nas garras dessa ilusão da tristeza. Pelo contrário, vá ser feliz vivendo a sua vida interior.